Desde 1799, a cervejaria Greene King de Bury St. Edmunds fornece cerveja Bock aos estudantes de graduação de Cambridge. Ela flui deliciosamente no Eagle Pub, em Bottoff Lane, perto do laboratório Cavendish e na frente da Escola de Medicina, na Downing Street, onde os mais inteligentes costumavam almoçar. Para os estudantes de medicina, os físicos e químicos do Cavendish eram um grupo diferente, que teve uma das muitas especulações mundiais confirmadas pela descoberta da hélice dupla da molécula de ADN. A estrutura foi descrita em 1953 pelo americano James Dewey Watson e o inglês Francis Henry Compton Crick. A ideia não era nova e a data de 1519. Francisco I da França, um ano antes do seu encontro com o Henrique VIII, no Field of the Cloth of Gold, começou a construir o Château de Chambord. No meio da torre da Casa da Guarda há uma magnífica escada em espiral como duas hélices superpostas, que nunca se encontram. No centro, há aberturas decorativas que permitem enxergar de uma hélice para outra. Pode ser vista nos dias de visita dos Châteaux do Loire. A escada dupla em Cambridge tinha no lado externo 2 corrimões sinuosos, de fosfato de sacarose. Os degraus são compostos das bases adenina, tiamina, guanina e citosina, unidas em pares pelo hidrogênio, que representa o eixo central. A espiral é chamada ADN, ácido desirribonucleico. O ARN é o padrão para as proteínas que formam as células do corpo, de desenhos variados, mas todas com escadas espirais de ADN. A descoberta do esqueleto arquitetônico do ADN deu origem a um livro de suspense fascinante, leve, erudito, escrito por James Watson, no gênero de Dorothy Sayers na época. Os personagens são: 1. O próprio, o intruso de Chicago nos aconchegantes e snobs claustros de Cambridge, extremamente inteligente, ambicioso, impetuoso, intuitivo, encantadoramente gauche, sociável, com uma queda para viagens ao exterior. 2. Francis Crick, de Mill Hill, em Londres, de fala rápida e sonora com uma risada trovejante, entendido em teorias sobre a estrutura da proteína, incentivado por Watson para continuar a investigar as ideias numerosas que nascem no seu cérebro. Recentemente casado pela primeira vez, morando perto do único restaurante chinês de Cambridge. 3. Maurice Huck Frederick Wilkins, biofísico no King's College, no Surrey, Londres, solteiro e cavalheiro inglês. 4. Rosalind Franklin, a dama negra dos cromossomos, Newham. Depois da pesquisa do carvão, especializou-se primeiro em metais e minerais. Usou essa técnica para investigar o ADN independentemente. No laboratório, Maurice Hughes, no King's, que aceitava mulheres cientistas com a intrigada obediência com que os fazendeiros, durante a guerra, recebiam as moças de Land, de uma família judia de banqueiros ricos. Morava no elegante bairro de South Ken e viajava para o exterior em terceira classe com pouco dinheiro para conhecer o mundo. Solteira, não amada e, ao que parece, ninguém gostava dela. 5. Linus Carl Pauling, professor de Química no Instituto de Tecnologia da Califórnia, candidato ao Prêmio Nobel, vítima de McCarthy, a ameaça invisível. O enredo era a corrida para descobrir o mistério do ADN, que todos temiam fosse ganha pelo poderoso e rico americano Pauling.
Há ciúmes fascinantes, duplicidades, conspirações, vaidades e atitudes teatrais. Watson odiava os vestidos de Rosalind Franklin e seu mau gosto de intelectual afetada. Criticava seus penteados, sua maquiagem e a achava mal-humorada, intolerante e rabugenta. Insistia em chamá-la de Rose, que a deixava furiosa. No Cavendish, ele se consolava dizendo que o melhor lugar para uma feminista era no laboratório de outra pessoa. A descrição de uma visita de Watson no King's, no Strand. De repente, Rose veio do outro lado do balcão do laboratório, que nos separava, e caminhou para mim. Temendo que, na sua fúria, ela me atacasse, eu recuei rapidamente para a porta aberta. O assalto, quem sabe assassinato, foi evitado pela cavalheiresca intervenção de Maurice Wilkins. Essa cena desagradável jamais teria acontecido entre médicos. Embora um comunicado do presidente na Sociedade Real de Medicina, em 1963, mencione a troca de socos entre Sir Peter Fryer e Henry Fenwick, devido a uma controvérsia sobre métodos de remoção da próstata. O professor de física de Cavendish era Sir William Lawrence Bragg, Prêmio Nobel de Física com a cristalografia dos raios-x, em 1915. Como qualquer chefe de laboratório, ele devia preferir uma vida calma às rusgas e entusiasmos dos seus assistentes mais novos, cujo trabalho, ele sabia por experiência, podia estremecer o mundo ou ser completamente sem valor. Porém, Sir Lawrence sentiu-se na obrigação de contribuir com um prefácio para o livro desdenhoso de Watson, A Hélice Dupla, no qual ele usa uma franqueza parecida com a do diarista Pepys. Evidentemente, ele era um mestre da atenuação solene. Watson venceu a corrida, ou foi ejetado para o posto. A investigação dos cristais de ADN por meio dos raios-x, feita por Rossi, começou a desembaraçar sua estrutura molecular entre janeiro de 1951 e junho de 1952. No dia 6 de fevereiro de 1953, Wilkins, de modo pouco elegante, mostrou uma das radiografias de Rossi para Watson, que exclamou: "Veja, aqui está a hélice, e aquela maldita mulher não a vê." Então, talvez Rossi tenha sido a primeira a descobrir a ideia reprodutora do século. Mas no meio do entusiasmo, ninguém lembrou de perguntar. Ela nunca se conformou. Morreu de câncer na primavera de 1958, aos 37 anos. 34 anos depois, a English Heritage resolveu pôr uma placa no seu apartamento. A hélice dupla foi brevemente proclamada por Watson e Crick num artigo de 900 palavras na revista Nature, de abril de 1953. Porém, Crick já havia anunciado: "Nós encontramos o segredo da vida", tomando sua cerveja Bó durante o almoço no Eagle.